Tome cuidado se você tem sintomas de aceleramento, arritmia, palpitações e alguém fala para você que isso pode ser ansiedade. Vou te contar um caso de um paciente de 56 anos de idade que veio de São Paulo até Uberlândia para fazer uma ablação de taquicardia supraventricular aqui com a nossa equipe. Você está no Doutor Arritmia. Taquicardia, aceleramento, com uma arritmia de uma vez. Mas será que isso é uma arritmia cardíaca ou será que isso são sintomas de ansiedade? Isso pode ser difícil para algumas pessoas e infelizmente passa desapercebido ou então com diagnósticos errados. As pessoas acham que isso pode ser ansiedade ou então fazem os exames e não dá nenhuma alteração. Foi o que aconteceu com esse paciente. Muitas das vezes ele já sentia esse tipo de arritmia, só que as alterações não apareciam nos exames. Até que ele passou mal, foi no pronto atendimento e conseguiu registrar o eletrocardiograma com uma taquicardia regular, que é chamada taquicardia supraventricular. Esse tipo de taquicardia é um fiozinho a mais no coração, onde a pessoa nasce com ele, mas geralmente depois dos 40 anos de idade é mais comum a pessoa iniciar os episódios. Um movimento de levantar-se rápido, por exemplo, ou então pegar um objeto ao chão, levantar de um exercício físico que foi feito, por exemplo, um levantar de um abdominal, pode induzir esse tipo de arritmia. Ou então, ela pode vir espontaneamente sem a pessoa ter feito nada. Essa é a chamada taquicardia supraventricular. Os exames cardíacos, quando são realizados sem o paciente estar em crise, são perfeitamente normais. O ecocardiograma é normal, o exame de eletrocardiograma, se não tiver na crise, o Holter também é tudo normal. Por isso, confunde muitos profissionais, muitos médicos que falam que isso pode ser uma crise de ansiedade ou problemas parecidos. Já cansei de falar aqui para vocês que para falarmos que tem uma crise de ansiedade ou que sintomas de taquicardia, de palpitação são por um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de pânico, ou alguma coisa relacionada a um problema psicológico ou psiquiátrico, nós temos que descartar isso. Temos que descartar que tem alguma arritmia no coração. É muito comum arritmias em pessoas saudáveis. São problemas congênitos, que a pessoa nasce com probleminha. Entretanto, o início desses sintomas pode ser dado na adolescência, na infância, depende de cada caso. Por isso, não podemos confundir. Já tive crianças com taquicardia que estavam tomando medicamentos psiquiátricos, tomando sertralina, tomando antidepressivos, tomando ansiolíticos, pois o médico interpretou que aquela arritmia cardíaca poderia ser uma crise de pânico. Infelizmente, não era. Então, o intuito do meu canal aqui é mostrar para vocês que esse paciente nos consultou por telemedicina, um paciente aí relativamente jovem, de 56 anos de idade, e ele já me trouxe o eletrocardiograma. Uma coisa que ajuda bastante esse paciente, na verdade outros pacientes que não têm o diagnóstico, é a utilização de smartwatches que fazem o eletrocardiograma em tempo real. Eu não estou usando hoje aqui, mas eu costumo usar, principalmente quando eu vou fazer exercício. Hoje, se você tem uma palpitação, uma taquicardia, um sintoma de arritmia, algo que está te preocupando, eu já indico você comprar um tipo desse smartwatch para que você faça o eletrocardiograma e registre. Não tente fazer o diagnóstico, mas leve no seu médico que ele consegue identificar. São vários pacientes que eu já fiz o diagnóstico aqui nos smartwatches, coloquei eles em estudo eletrofisiológico, como vocês estão vendo aqui atrás, e nós observamos, nós identificamos taquicardias. Então, esse arsenal terapêutico novo que vem com os smartwatches, dispositivos de monitorização cardíaca, esses são aliados à prática clínica, à prática do cardiologista, e você pode utilizar para nos ajudar a identificar, ajudar até mesmo você que está com essa crise de arritmia. Mas nesse caso, esse fiozinho a mais, a taquicardia por entrada nodal, que é uma taquicardia, um dos tipos de taquicardias supraventriculares, são taquicardias muito comuns, mas o procedimento de ablação é um procedimento que é
um pouco delicado. Não falo que é perigoso, pois você está vendo que ele está com anestesia do tipo sedação, aquela anestesia na veia, mas o profissional que vai fazer esse procedimento tem que ser muito hábil e técnico para fazer, pois são milímetros de uma posição que a gente não pode aplicar, senão infelizmente pode ter o risco de bloqueio atrioventricular total e o paciente necessitar de um marca-passo. Por isso, eu fui muito cauteloso fazendo as aplicações, vendo que estava dando certo, até que eu tive a certeza que foi eliminado aquele fiozinho. E tudo isso a gente faz com os testes esses que são feitos depois das aplicações de radiofrequência. Dentro do coração, essas aplicações elas não costumam doer, não costuma ter dor. Além disso, o paciente está sedado e anestesiado para que isso não aconteça. É preciso que ele tenha calma, respire devagar para que não haja oscilações do catéter no interior do coração, para que não haja nenhum tipo de complicação e principalmente que não haja a lesão do sistema normal de condução que está muito perto do feixe adicional aí que temos na taquicardia por reentrada nodal. Taquicardia por reentrada nodal é muito comum em mulheres, mas podem vir em homens também numa proporção de 9 mulheres para 1 homem. Esse rapaz foi um rapaz sorteado, mas como ele já estava tomando medicamentos e ainda estava tendo crises e estava também muito preocupado de ter crises, mesmo tomando medicamento, que isso acontece também, né? E isso dá uma insegurança ao paciente, porque muitas das vezes ele não vai querer viajar, pegar um avião, estar longe de um grande centro que tem hospital por conta de ter medo de ter crise de taquicardia. Só quem sofre com arritmia cardíaca sabe disso. Mas esse tipo de ablação é uma ablação um pouco delicada, que tem que ser com um profissional muito técnico e experiente. Por isso que eu falo, e vocês vêm de vários locais do Brasil, de outros estados e até mesmo de outros locais do mundo para fazer esse procedimento aqui com a nossa equipe. Nós temos um detalhamento técnico muito importante, prezamos pela segurança de vocês, nós avaliamos, por isso que é importante fazer uma consulta prévia. Esse paciente ele fez uma consulta por telemedicina, eu avaliei todo o caso dele, todo o perfil dele, tudo isso eu passo para a minha equipe na hora da sedação, da anestesia, tudo isso é avaliado antes mesmo de um procedimento. Por isso, se você quiser fazer um procedimento comigo, ou então fazer uma consulta para avaliar a indicação, se tem indicação ou não de fazer o procedimento, ou se consultar comigo, você pode agendar por esses links que eu deixo aqui, também por telemedicina. A consulta de telemedicina ela é completa e faz parte de um pré-operatório importante para que fazemos um procedimento com sucesso e com segurança para vocês. Vocês podem vir para a minha região, para a minha cidade, em Uberlândia, você será recebido e orientado com uma concierge que vai ajudar vocês com hotéis e outras coisas mais. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Esse garotinho de 56 anos de idade saiu de São Paulo, capital, para fazer a ablação aqui comigo no Hospital Santa Marta. A partir de uma teleconsulta, verificamos que ele tinha uma taquicardia, a chamada taquicardia supraventricular. E isso incomodava ele muito. Sensação de palpitação, batimentos no pescoço, tudo isso ele tinha e deixava ele muitas das vezes inseguro. Foi quando realizamos o procedimento hoje de ablação, fizemos com anestesia do tipo sedação, aquela anestesia na veia. Não é necessário intubação, não é necessário nenhuma intervenção maior por parte da anestesia. É feito o procedimento então pela perna, onde catéteres são inseridos até o coração e fazem uma pequena aplicação que não deixa nada no interior do coração. Não ficam catéteres, não ficam nenhum dispositivo, tudo que entra, sai e o procedimento demorou cerca de 1 hora. O paciente não viu nada, não sentiu dor e agora ele poderá ir para casa amanhã depois do repouso. Não é fantástico como um procedimento realizado minimamente invasivo com um profissional adequado pode curar você de uma arritmia cardíaca? Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.